Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no nosso bate-papo sobre preconceito e discriminação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, discutir um tema de extrema importância atual, que é o preconceito e a discriminação visto pela psicanálise. E vamos passar aí pela cultura e pelos processos inconscientes. Normalmente, esses fenômenos, eles são estudados pela sociologia ou pela psicologia social. Porém, a psicanálise, ela oferece uma pergunta diferente em relação a esse assunto. Quais processos inconscientes levam o sujeito a odiar ou a rejeitar o outro? Ou seja, nós vamos aí olhar apenas para o comportamento social. Nós não vamos apenas olhar para o comportamento social, mas nós vamos também ver o funcionamento psíquico que sustenta essa atitude. Então, hoje, nós vamos conversar sobre isso na aula de hoje, ok? Qual é o nosso objetivo aqui hoje, com essa nossa apresentação, né? O nosso objetivo hoje aqui vai ser conversar um pouco com vocês sobre, passando pelos assuntos, né? Nós vamos passar aí pela essa questão de compreender o conceito de preconceito. Nós vamos aí analisar um pouco esse fenômeno do preconceito na perspectiva psicanalítica, e também nós vamos aí discutir quais os mecanismos inconscientes que estão envolvidos nessa questão do preconceito. E, principalmente, refletir sobre quais as implicações clínicas e sociais que isso traz para os nossos consultórios, ok? Vamos ver aqui, está entrando mais pessoas. Oneide, tudo bem com vocês? O pessoal vai entrando. Já iniciamos aqui o nosso bate-papo. E então, um dos nossos objetivos vai ser essa questão, compreender esse preconceito, né? Como que isso se dá, tá? Então, começando aí o nosso, falando um pouco, né, do nosso objetivo, hoje é o quê? Aqui, com essa aula, ampliar nossa compreensão desse fenômeno chamado preconceito. A psicanálise, ela mostra que o preconceito, ele não nasce apenas da ignorância ou da ideologia política, mas muitas vezes, pessoal, ele surge de conflitos inconscientes do próprio sujeito, tá? E o preconceito, ele é literalmente um preconceito, ou seja, é uma ideia formada antes de conhecer o outro, né? Vocês já devem estar careca de saber isso, que eu sempre trago esse conceito aqui, e é sempre importante que a gente fale sobre isso, né? E essa ideia desse preconceito, ela pode ser dirigida a diversos grupos. Ela vai ser dirigida à raça, religião, gênero, orientação sexual, deficiência, classe social. Na maioria das vezes, essas ideias de preconceito, elas são transmitidas culturalmente e acabam sendo o quê? Naturalizadas na sociedade. O preconceito é uma atitude ou uma crença, tá? Eu tenho a atitude de pré-conceber sobre aquele meu sujeito, eu tenho a crença sobre aquilo. Já a discriminação, ela é um comportamento baseado no preconceito. Então, se eu tenho uma atitude, um pré-julgamento, uma pré-concepção daquela
questão, eu acabo fazendo o que com o meu comportamento? Discriminação, eu discrimino. Então, essa distinção, ela é muito importante, porque uma pessoa que possui preconceito internamente, sem expressar, né, eu posso pensar, eu tenho aquela crença, eu tenho aquele pensamento meu, né, mas ela não expressa. Né? Então, ela pode possuir um preconceito, mas só que internamente, fica ali, ela não expressa. Mas quando essa atitude se transforma em ação, aí sim eu cometo a exclusão, a violência, é aí onde vem a desigualdade. Então, temos a discriminação. Enquanto esse preconceito está interno, é um preconceito. A partir do momento que isso vira ação, aí já se torna uma discriminação. E a pergunta da psicanálise é a seguinte: por que o sujeito rejeita o diferente? Por que que isso acontece? A psicanálise, ela responde isso investigando o quê? A psicanálise responde isso investigando que por que que isso acontece? Por que acontece essa rejeição? Mecanismo de defesa, processo de identificação, projeção do inconsciente e também os conflitos psíquicos reprimidos. A psicanálise, ela não pergunta apenas o que as pessoas pensam, tá? A psicanálise, ela pergunta o porquê pensam assim. Por que as pessoas pensam assim? Freud demonstrou que grande parte do comportamento humano é determinado por conteúdos inconscientes. O que que isso significa? Significa que muitas atitudes preconceituosas, elas podem ter raízes psíquicas, e raízes psíquicas profundas. E quando a gente passa dessa distinção entre preconceito e discriminação, e a gente perspassa ali pela cultura e pelo inconsciente, Freud afirma para a gente o quê? Ele afirma que a cultura, ela impõe limites às nossas funções humanas. Isso gera tensão. Isso gera tensão no quê? No desejo individual, na norma social. Né? Freud discute muito essa questão e essa tensão no livro dele, O Mal-Estar na Civilização. Anotem esse livro que é muito interessante vocês estarem dando uma olhada nele, O Mal-Estar na Civilização. E por quê? Porque para se viver em sociedade, nós precisamos reprimir impulsos agressivos e desejos individuais. Nós não podemos sair aí fazendo tudo que dá na telha, falando tudo que pensa. Por mais que existem ainda pessoas que, devido à idade, devido a muitas questões, né, falam, olha, agora eu estou sem filtro, né? Eu, principalmente, ultimamente, tenho até dito isso, mas a sociedade não nos permite, né, que falamos tudo que a gente pensa, enfim. Falar até pode, mas a sociedade tem ali uma estrutura social que não permite que nós possamos fazer tudo que vem à mente, né? E esse conflito entre a pulsão e a norma que a sociedade impõe, a norma social, ela produz um mal-estar quando a gente se fala sobre essa questão da cultura impor aí sobre o inconsciente, tá? E quando eu trago para vocês que o preconceito como um mecanismo psíquico, eu estou dizendo o quê? A psicanálise, ela entende o preconceito, que ele pode funcionar como uma defesa, como uma proteção de identidade, ou até mesmo um deslocamento de agressão, de agressividade. Então, quando o sujeito sente medo, quando um sujeito sente medo, sente insegurança, sente conflito interno, ele pode deslocar essas emoções para um grupo externo. Assim, o outro passa a representar tudo aquilo que o sujeito rejeita nele mesmo. Né? Tudo aquilo que ele não concorda, que ele rejeita, que ele repudia.
internamente. Então, ele faz o quê? Ele passa para o outro, ele transfere, projeta, né? Ele projeta isso no outro, tá? E quando a gente fala de projeção, a gente está falando do quê? A projeção nada mais é do que um mecanismo de defesa, em que o sujeito ele atribui ao outro aquilo que ele não aceita em si. Que é o que ele não aceita? Esse pensamento, esse preconceito, essa vontade de discriminar. Tá? Então, ele está projetando no outro. E esse mecanismo é muito importante para a gente entender o preconceito. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um indivíduo que reprime os seus impulsos agressivos, ele pode enxergar o outro como violento ou como perigoso. Então, nesse caso, o outro se torna o quê? Um espelho do conflito interno dele. Então, a projeção vem a ser isso, tá? E aí, com a projeção, a gente traz o quê? O deslocamento, né? E esse deslocamento ocorre quando? Quando uma emoção, ela é transferida de um objeto para o outro. Então, vamos lá. Na psicanálise, o deslocamento ele é um mecanismo pelo qual o sentimento reprimido são redirecionados para um alvo, né? Para um alvo substituto. Então, assim, a frustração do sujeito, essa pessoal, né, pode desencadear o quê? Pode ser descarregada contra grupos sociais, contra uma pessoa, e assim a gente vê tantas outras questões aí na nossa sociedade. E quando a gente fala do preconceito e sociedade, porque o preconceito, ele não é apenas individual, tá? O preconceito, ele não é apenas individual. Deixa eu ver aqui, tem pessoas querendo entrar, já aceitamos. Lourdes, Oneide, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui. Deixa eu permitir mais um pessoal entrar. Tudo bem, Lourdes? Aldemir chegando também. Eu estou aqui, pessoal, já falando na questão do preconceito na sociedade, né? Que o preconceito ele não é apenas individual, ele também é cultural, ele é histórico e ele é institucional, né? Por exemplo, o racismo. O racismo é outra forma de discriminação, né? E outras, né? Mais que temos aí, elas podem estar presentes nas estruturas da sociedade, na prática cultural. Isso significa que o quê? Que o preconceito ele não se limita só ao indivíduo, mas ele atravessa instituições, ele atravessa discursos sociais. E o que isso implica na clínica? Né? Na clínica psicanalítica, nós podemos encontrar o quê? O sofrimento psíquico causado pela discriminação. Nós encontramos o quê? Conflito de identidade, nós encontramos vergonha, nós encontramos traumas social, né? Muitos pacientes chegam até a clínica trazendo experiências de exclusão, de racismo, de humilhação. E essas experiências, elas podem produzir um efeito profundo na subjetividade desse sujeito. E aí onde entra o quê? Onde entra a nossa ética, a ética do psicanalista. O psicanalista, ele deve o quê? Reconhecer esse sofrimento causado por essa discriminação sofrida por esse sujeito, por esse paciente que vem até os nossos consultórios, evitar reproduzir preconceitos na clínica, porque, como eu disse, o preconceito, uma ordem social, ele está, enquanto ele está interno, não está sendo
externalizado, ele está aqui, certo? Ele está dentro de nós. Então, o psicanalista também pode ter os seus preconceitos, tá? Então, assim, evite reproduzir isso. Às vezes, você vai pegar na sua clínica casos em que você pode falar, não, eu tenho esse, né, eu tenho essa ideia sobre isso. Mas essa ideia fique com você, porque a ética psicanalítica pede o quê? Que a gente evite reproduzir preconceitos dentro da clínica, tá? E principalmente, que é o nosso objetivo e a nossa razão de existir, né? Promover uma escuta ética desse sujeito, um acolhimento desse sujeito. A clínica psicanalítica, ela exige postura ética. Por que que eu venho batendo muito nessa questão, né, da ética? Porque, como eu disse, o preconceito, ele é interno. E ele só vai ser transformado em discriminação quando eu externalizo isso, né? Então, o psicanalista, ele pode ter suas crenças, né? Como assim eu disse no início, o preconceito é uma crença, o preconceito é o pré-julgamento, ele né? Eu estou concebendo uma ideia sobre aquele sujeito, mas por enquanto está interno. O que eu não posso é fazer com que isso se externalize, porque aí isso já, se eu externalizo esse meu pré-julgamento, esse meu pré-conceito, aí isso vira discriminação. Então, o analista, ele também está inserido na cultura, e ele precisa reconhecer os seus próprios preconceitos, tá? Porque hoje, na psicanálise contemporânea, nós estamos sendo procurados, né? Então, a psicanálise, ela nos ajuda a compreender que o preconceito, ele não é apenas um problema social, ele também revela algo sobre um funcionamento psíquico humano. Então, entender esses mecanismos, gente, é essencial. Tá? É essencial para a gente promover uma sociedade mais crítica, mais reflexiva. Às vezes parece que eu estou chovendo no molhado, mas não é. Aparecem a todo momento situações assim dentro das nossas clínicas. E nós precisamos estar atento a isso. Precisamos estar atento para saber. Eu estou agindo com um pré-conceito, estou tendo esse pré-julgamento, as minhas crenças, eu não estou deixando as minhas crenças falar mais alto nos meus atendimentos, né? Então, a gente precisa falar sobre essa questão, tá bom? Agora, deixa eu falar com vocês que estão aqui. O Neide, Aldemir, Marianice, vamos ver quem mais está chegando aqui. Dircilene também. Está chegando aqui a Dircilene. Então, assim, do que eu já falei, pessoal, vocês querem complementar, falar sobre algo, alguma pergunta? Fiquem à vontade, se quiserem aí contribuir com alguma pergunta ou com alguma questão que vocês acham relevante para esse assunto nosso. Lembrando que nós não estamos aqui direcionando os tipos de preconceito ou discriminação. Os nossos encontros quinzenais, eles serão e são direcionados para cada assunto. Cada assunto vai ter uma pauta, mas eu recebi várias perguntas e selecionei 2 perguntas para responder aqui hoje para vocês
para quem estiver assistindo depois pelo YouTube, que me fizeram muito essa pergunta em relação ao preconceito e discriminação, e eu vou respondê-las para vocês daqui a pouco, tá? Em breve. Alguém quer fazer alguma colocação? Fique à vontade. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Alguém quer fazer alguma colocação? Fique à vontade. Faz sentido, sim. Boa noite. Boa noite, Lourdes. Faz sentido. A gente vê constantemente na sociedade essas questões. E eu fico pensando, como você falou, uma questão cultural e uma questão de crenças, né? Com relação ao preconceito. Aí você fala, muito bem, você falou, depois do preconceito vem a discriminação, não é isso? Primeiro eu tenho o preconceito e depois eu posso discriminar com uma ação. Até hoje eu comentei no meu trabalho, que eu vi no YouTube, que uma taxista, ela foi, uma mulher do Uber, ela foi condenada a pagar 15 mil reais para uma pessoa que chamou o serviço dela e por endereço ser no centro de Candomblé, ela não foi. Então, ela foi acionada. Então, é uma questão de uma discriminação, né? Aí eu fico Religiosa. Tolerância, né? Tolerância religiosa. intolerante. Aí eu fico pensando, né, que é uma questão de crença, são os ensinamentos que a gente recebeu, que fica tão assim, como é que é? Encruados lá no inconsciente, que para você se liberar dele não é fácil. Não é fácil mesmo. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você faça terapia, não é fácil estar fazendo com que tenha, como é que eu vou dizer, uma liberação dessa situação, né? Mas Sim. gostei muito da sua colocação. Parabéns. Obrigado, obrigado. E o que eu também quero trazer aqui para vocês, né, é que existe também a questão, né, do narcisismo, que nós vamos falar também sobre ele, né, o preconceito também, ele pode, né, vir nessa questão de proteger o narcisismo do sujeito, né? Então, vários autores, eles afirmam aí que o preconceito ajuda a manter essa coesão do narcisismo, do ego, né? Protegendo o sujeito de um sentimento de ambivalência, de fragilidade. Então, quando o outro é inferiorizado, o sujeito preserva essa sensação de superioridade, né? De superioridade sobre o outro, né? Então, tem muito essa questão do narcisismo, né? Da identidade também do narcisismo em relação a isso. E a formação de grupo, né? A identificação da construção do nós, né? A identificação social construída por uma oposição, então, nós e eles, né? A formação de grupos que envolve processos de identificação, né? Para fortalecer a identidade de um grupo. Muitas vezes cria-se uma oposição com o outro, e esse mecanismo ele pode produzir, né, exclusão, xenofobia, nacionalismo extremo, que é homofobia, né, o racismo, e aí vai sobre outras, o capacitismo, que é com a pessoa com deficiência, e aí vai se historicamente se construindo aí várias nuances de discriminação, né, na sociedade, como a gente vê aí. Mais alguém quer fazer? Muito obrigado, Lourdes. Mais alguém quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa sobre essa questão? Eu, de novo, professora, o diferente nos causa estranheza, né? Uma vez eu comentei com uma professora
E a gente precisa trabalhar muito isso dentro de nós. Eu lembro que faz anos eu estava numa capital aqui na capital do meu estado, eu estava num ônibus e eu vi uma pessoa toda tatuada. Na minha região não tinha pessoas com tatuagem, né? Gente, eu levei um impacto. Eu estava sozinha dentro do ônibus e foi um impacto para mim aquilo. Falei, gente, como é que pode? Aí eu conversei com uma professora, ela falou assim: o diferente causa estranheza para você. E hoje, lá no meu local de trabalho, eu trabalho assim numa fazenda, né? É uma escola. Aí tem a universidade, tem uma escola estadual, e hoje era o primeiro dia de aula da universidade, e a universidade recebendo os alunos de veterinária, de agronomia, e tinha uma mulher vestida com trajes muçulmano. Então, o meu colega, ele falou, vem ver, vem ver. Eu falei, gente, né? Só porque ela é diferente. Então, o diferente causa estranheza, né? Sim. Até Falta de mesmo, costume, né? até mesmo, Lourdes, porque tudo que é novo, inusitado, tudo que desvia do padrão pré-estabelecido pela uma sociedade causa receio, causa desconforto, até desconfiança. É ou não é? Até desconfiança. Então, assim, é, nossa, a gente tende mesmo a nos sentir mais seguros em grupos ou em ambientes que compartilham da mesma ideia, dos mesmos comportamentos. E quando a gente se depara com o diferente, né? Ou vestindo, ou pensando, ou se comportando, é, acontece o que? Aquela quebra na zona de conforto, né? E isso acaba sendo visto como uma desconfiança mesmo, um desconforto, né? O diferente ele incomoda e pode gerar várias sensações e emoções, sensação de insegurança, em alguns momentos, sensação de medo, né? E aversão. Então, gera mesmo estranheza, assim como você disse. E realmente, é, no caso de pessoas, principalmente de outros países também, né? Causa essa estranheza mesmo, porque é o diferente, é o que sai da norma social, né? Ou o que sai da norma que a sociedade impôs que, olha, esse é o padrão, né? Existe um padrão, então é assim que é visto. Agora, e tem uma pergunta sobre isso que me fizeram, tá? Alguém quer contribuir mais com alguma questão? Oi, Oneide, fique à vontade. Oneide levantou a mão. Abre seu microfone. Oi, Olá, levantei, Gi. olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Hoje, Joia. de uma coisa, assim, que isso intriga muito, assim, na minha mente e que eu sei que eu tenho que estudar mais e procurar, né, procurar uma forma de fazer com que talvez, de fato, eu realmente não entenda exatamente algumas coisas, né? Mas quando você falou sobre a projeção, né, que eu sei que é o mecanismo, um dos mecanismos de defesa, na verdade, assim, Oneide, tá? São coisas minhas, conflitos meus, né? Eu sei que é digamos assim, uma aprovação aí, né, do Freud e estudos, análise e tudo mais, mas agora eu vou falar Oneide. Eu acredito, eu penso assim, vários mecanismos de defesa, como, por exemplo, eu concordo, por exemplo, né, sei lá, o recalque, a negação, eh, o isolamento, sabe? Mas a projeção, Gi, é uma coisa que me intriga muito. Hum,
Eu acho que assim, tem um estudo, né, um livro, algo que seja assim, com bastante aprofundamento que você conheça sobre a questão dos mecanismos de defesa, inclusive, né, que inclui aí a projeção? Tem. Tenho. Depois, se você quiser me passar até mesmo no particular, fica super à vontade. Não, coloco, Tá, já até falo aqui, é, daqui a pouco eu coloco até aqui o link. tá. Tem em Porto Alegre, tá? A psiquiatraportoalegre.com.br. Tem um estudo muito Uhum. interessante sobre projeção, mecanismo de defesa. E também a Casa do Saber tem também. A Casa do Saber ela é mais, ela explica mais didaticamente como o que é, como funciona e inclusive dá exemplos em relação à projeção. E aí lá tem várias bibliografias que você pode também aprofundar sobre isso, tá bom? Sim. Mas tem até um videozinho, eu não sei se eu consigo passar aqui, que até Uhum. do. Ele é curtinho, 2 minutos. Se eu não conseguir passar esse vídeo, que ele dá um conceito sobre a projeção como mecanismo de defesa muito legal. Eu vou colocar aqui o link para vocês assistirem depois. É rapidinho, é 2 minutos, você vai conseguir tirar essa sua dúvida aí. Então, assim, a pessoa, o Neide, ela atribui os seus próprios pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, os seus impulsos inaceitáveis, né? Então, assim, eu não aceito isso, né? Como é que pode isso? Né? Então, assim, Uhum. eu estou projetando no outro um impulso que eu acho inaceitável para mim. O meu preconceito, a minha ideia, minha crença é um impulso, né? Isso eu estou dando o exemplo meu. Uhum. Isso precisa, como que isso? Eu preciso proteger o meu ego, né? Eu preciso evitar, né? Reconhecer coisas, transferir a culpa para um outro. Olha, vou dar exemplos, né? Vamos lá, para ficar mais claro. Eu não aceito é, essa relação de família, né? A nova concepção de família, por exemplo, e não entra na minha cabeça. Existem, né, pessoas, existem crenças, existem diversas questões que não aceitam essa questão da nova formação de família. Mas daí é uma crença, é um preconceito, é uma crença da pessoa. Porém, que, como eu disse, não é sempre só individual de uma pessoa, mas a Sim. sociedade de um grupo. Existe um grupo que também. Então, a gente projeta essa crença de não, que é inaceitável aquela questão, seja do negro, seja da deficiência, seja, né? Projeta no outro. E aí é onde essa atitude lhe causa a questão da discriminação, tá? Eu vou colocar os links para vocês aqui no, na mensagem, para que você consiga aí. Me manda assim, Gi, me Vou, manda vou que eu mandar vou para todos poder assim, vocês. se E o aprofundar um alvo, pouquinho e mais. assim, ó, o alvo da projeção, né, é como que a gente fala, né, é o espelho, né, então, assim, um exemplo prático. O ciúme excessivo, uma pessoa com desejo de trair, mas que não aceita esse sentimento. Ela tem esse desejo, mas ela não aceita esse sentimento. Então, ela projeta a infidelidade no parceiro, acusando constantemente ele de traição. Então, assim, ela tem esse ciúmes excessivo, esse desejo interno, né, de trair. Sim. E daí fica projetando no outro. Mas, Gi, deixa eu te dar um outro exemplo. Por que que eu estou te até pontuando isso?
Eu participei quinta-feira de uma entrevista, de uma seleção, e assim, uma das perguntas que a moça lá, né, a contratante fez para todos os candidatos que estavam ali, eu era olheira, né, eu fazia observação ali, e uma das perguntas que ela fez para um deles foi assim, ó, o que você como ser humano, assim, o que você não suporta, assim, algo que você não aceita, que para você é inadmissível. Foi assim, quase que automático. Ele falou: olha, eu não gosto, eu não aceito a mentira. Então, tem alguns pontos assim da projeção que por isso que eu falo que eu preciso estudar mais. Uhum. Entende? Porque depois ele começou a falar, né? Daí ela perguntou para ele por que mentira, tal, aquela coisa que às vezes a gente vai ali cavando, né? Para saber o que de fato tem ali na cachola. Então, e ele foi argumentando, foi falando, e eu fui entendendo que, claro, é aquilo que você falou, são conflitos internos, né? Que a gente. De tudo isso que a gente já estuda. Mas eu ainda contesto algumas questões, sabe? Aham. Eu sei que tem toda aí, né? Já toda uma pesquisa, já tem. A gente não sou eu, o Neide, quem sou eu na fila do pão, né? Para estar discutindo isso e para estar debatendo que não Não, seja isso, mas que não sim. seja, né, os conflitos, que não, imagina, não, mas eu quero, não é, eu quero me debruçar também em cima dessa questão, porque é algo que tem alguns pontos que eu discordo, sabe? Então eu quero ler mais. Se você puder colocar aí, coloca Nossa. para mim que depois, posteriormente, a gente discute mais sobre isso. É, então, ó, o que que o psicólogo ele quer saber, né? Frequentemente, a gente não suporta, o Neide, nos outros. Então, por exemplo, a pessoa respondeu lá falsidade, outros preguiça, egoísmo, né? Então, são Uhum. aspectos que a pessoa, ela rejeita nela mesma, né? Ou característica que ela tenta reprimir, né? Então, o que que ele quer saber com isso? Ele não está apenas curioso em saber, né, sobre o que irrita ou sobre o que ela Sim. é uma ferramenta que eles usam para investigar justamente o quê? Os limites, os valores e Realmente. principalmente os traumas ocultos dessa pessoa, Né? né? Por isso que a gente vai ali Principalmente isso. cavando, né? Para ver o que É sai isso dali, o que mesmo. tem dentro dessa cachola, o que de É. fato ele pensa, né? Porque Mas o que ele projeta no outro fala mais sobre ele e o seu inconsciente do que sobre a pessoa em si, né? uhum. Então, mas nós vamos trabalhar sobre isso sim, vamos Então, estudar sobre isso, nós vamos, é isso que a gente eu fala, é isso que discordo tem de disso, estudo, né? sim, vamos Mas conversar é sobre isso que isso. tem de estudo, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais, assim, né? E Sim, depois a gente fazer uma discussão aí, um TED a TED, né? Nessas questões, porque é isso que eu te falei, assim, né? Claro que o mecanismo de defesa a gente tem vários, né? A gente sabe que a gente tem aí o isolamento, que é o mecanismo de você se isolar, não querer falar, é um mecanismo de defesa, né? A anulação, ou então, né, a negação. A gente sabe que entre estes, estes daí, eu falo, não, eu consigo de fato concordar, assim, não concordar, entender que de fato seja, né? Mas a projeção, para mim, ela ainda é algo assim que eu acho que a gente não sei, eu acho que a gente. Bom, pelo menos fica para mim, né? Que eu tenho que cavar mais, estudar mais sobre essa questão, que eu acho que tem algo assim. Ai, Gi, eu quero aprofundar, para não estar falar aqui falando muito, besteira, Freud sabe? fala muito sobre na neuropsicose da defesa, né? Ele fala muito Aham. sobre isso, a questão da neuropsicose da defesa. Tem também
o, o Ricardo Oliveira, que ele fez um manual, chama Mecanismo de Defesa, um manual fundamental para psicanalistas, psiquiatras e psicólogos. Ele fez um manual focado na clínica sobre os mecanismos de defesa. Hoje, que editora que é esse Ricardo aí? Esse Ricardo Eu Oliveira? não sei qual editora que Tá, é, mas eu não. puxo aqui, Mas depois você me fala. posso. Depois coloca no link aí também certinho, ó. Esse Vou. me interessou bastante. Esse aqui é bem bacana. Eu vou Tá. colocar. Tem um que, inclusive, ele tem até no YouTube. Eu vou passar para vocês. Vocês estão Tá. todos no grupo, né? Eu acredito. Todos estão no grupo, sim. Eu coloco lá. Hoje eu convidei mais pessoas. Hoje eu não dá para ver certinho quem está aqui, né? Mas hoje eu também mandei em 2 grupos meus. Tá, o Neide, para você, o Aldemir, a Lourdes, Marianice, Dircilene. Gi, Oi, tudo bom? joia. Boa noite, turma. Hoje, Boa noite. o Neide, dá para você levou sua pergunta mais para o lado pessoal. Você consegue exemplificar alguma coisa que aconteceu? Só para eu tirar uma dúvida aqui. Dessa questão da projeção? Isso. Não, assim, um exemplo bem claro que eu dei foi esse, né? E assim, tem outras coisas, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar exatamente sobre a questão de projeção. Aldemir, em algumas situações, é isso que eu acho assim que fica algumas dúvidas. Em algumas situações, que eu não sei aqui te falar agora, pensar em ou lembrar alguma aqui para poder realmente falar. Essa ficou muito clara, porque isso ficou muito recente para mim, né? Mas eu acho que, assim, em alguns casos, eu entendo que esse mecanismo ele valida, mas em outras situações, eu acho que não. Essa, por exemplo, qual é isso que eu acabei de falar? Agora eu vou voltar a pergunta para você. Por que que você acha que eu levei muito para o pessoal? Porque eu só dei exemplo dessa pessoa, dessa situação. É? Consegue me ajudar aí, Gi? Não ficou muito claro para mim essa questão. Porque eu estou meio que estou fazendo uma comparação entre projeção e transferência. Por quê? Então fala para a gente aí, certinho, debulha aí para a gente o que você está pensando. Não, mas Que então, mas eu preciso. talvez isso para mim fica mais, não sei, de repente a gente É que, discute assim, mais o assim, sobre. que eu quero entender, o que eu quero entender é o seguinte: projeção que você está dizendo é a leitura de que você está na condição do outro, se vê na condição do outro. Exatamente isso. Certo. Você acha que é mais transferência, essa minha dúvida? Porque daí você sai da primeira pessoa, né, para outra. Então, eu acho que. Me ajuda aí, Gi. O que eu estou entendendo como o que eu estou entendendo aqui como projeção é uma transferência. Você sai da primeira pessoa e ir para a segunda. Entendeu? É isso o que eu estou entendendo. É assim, gente, a projeção, ela é geral, tá? A projeção é quando eu vou lá e atribuo lá o meu sentimento a qualquer pessoa. Exemplo, eu tô me sentindo aí com raiva, vamos dizer. Tô com raiva. Eu culpo o Aldemir pela minha raiva. Eu estou projetando, eu estou com raiva e eu estou culpando você. Eu culpo você pela minha raiva. Então, estou culpando o outro pela minha raiva. Eu estou projetando no Aldemir, por exemplo, a minha raiva. Não, deixa.
específica. Hoje, dá licença só um minutinho, deixa eu só fazer um recorte, ó. Por exemplo, a projeção. Eu vou te dar um outro exemplo agora que sinalizou aqui para mim. Por exemplo, em um casal, a mãe às vezes está com raiva do pai e às vezes desconta nos filhos. Isso seria considerado uma projeção? Que eu entendo. Ela está transferindo, ela está atribuindo aquele próprio sentimento dela no outro. Isso. Exatamente, nos filhos. Poderia ser nos filhos ou poderia ser no marido. Ele está projetando aquela raiva que ela está sentindo, certo? A transferência, ela é mais específica, ela é direcionada para emoções, o quê? Emoções passadas, parentais, então, para alguém no presente, por exemplo. Isso, exatamente, tá? Então, assim, ambos os processos, eles estão ali no nosso inconsciente, tá? E Jung fala também um pouco sobre isso, tá? Então, assim, a projeção, ela vem da própria emoção, a transferência, ela vem de relacionamentos passados. Então, eu transferi... por que eu me sinto inferior a pessoas, sei lá, que estudaram mais do que eu? É porque lá no passado eu já venho ouvindo que, olha, não adianta estudar, porque isso, porque aquilo. Então, é parental, é uma questão parental. Quando a gente fala de transferência, a gente está falando disso, né? Nossa, assim, clareou bastante esses teus exemplos. Você está vendo? Olha, se a gente não discute, se a gente não faz ir chegando, eu acho que agora foi ficando mais claro, assim, as minhas dúvidas em relação a talvez realmente a projeção e a transferência. Hoje. Olha, muito bem colocado, Claudemir fez aí, né? E com os teus exemplos, parece que já me acendeu aqui a luzinha de algumas coisas, sabe, na minha cabeça, assim, de aprendizagem mesmo. Isso aí me levou muito a pensar no filme Fora de Controle. E aí, Neide, eu vou te fazer uma pergunta, se você me permite, mas é uma pergunta que eu faço em terapia, que é uma pergunta que parece fácil, mas não é tão fácil assim, não. Manda, pode falar, vamos lá. Na sua vida, quem é a pessoa mais importante para você? Na minha vida? Para sempre, a minha mãe. Então, eu vou falar que eu discuto isso em terapia, tá? Uhum. Quando você passa a não ser a pessoa mais importante da sua vida, aí acontece isso aí que você está falando. Essa projeção no outro. Quando você começa a valorizar mais a primeira pessoa, e entende que sempre sai da primeira pessoa, essa projeção vai diminuindo. Segunda. Você consegue enxergar a fala do outro se colocando na condição de primeira pessoa. Como você valoriza o outro mais que você, é um ditado que a gente ouve em todo lugar. Uma frase que a gente ouve em todo lugar. Primeiro cuida de você, para depois você cuidar do outro. E a maioria das pessoas que eu pergunto, para falar bem a verdade, dentre todas as que eu falei, só uma respondeu que era ela. Entendeu? Entendi. Porque você só consegue cuidar do outro cuidando de você primeiro. Na verdade, essa pergunta a gente faz, né? Em clínica, ela é muito especial, essa pergunta, né? Mas eu entendi perfeitamente, assim, de uma dúvida que ficava entre a projeção e realmente a transferência, eu acho que deu aí um start aí. Mas eu vou deixar, viu, para você, para vocês, tá? Várias bibliografias, inclusive vídeos que vocês possam se debruçar sobre isso, ok? Eu vou responder aqui 2 perguntas que me deixaram aí para que eu falasse sobre, para que a gente já possa começar aí para os finalmente. Então, me perguntaram o seguinte: o preconceito, ele pode ser inconsciente? Essa é a pergunta, tá?
Então, respondendo, do ponto de vista psicanalítico, o preconceito ele pode sim operar em nível inconsciente. Freud demonstrou que grande parte das atitudes humanas, ela não é totalmente consciente ou racional, tá? Então, sendo influenciada aí por conteúdos reprimidos, por fantasias, por conflitos psíquicos que permanecem fora do campo da nossa consciência, tá? Então, nesse sentido, gente, o preconceito ele pode funcionar como uma formação psíquica que organiza o afeto e que representações que o sujeito não consegue reconhecer nele mesmo. Então, muitas vezes o indivíduo ele acredita que possui uma opinião racional ou justificável para certa realidade, ou para certa posição que ele tem ali, que ele sustenta aquele processo, tá? Mas que, na realidade, são processos inconscientes, como uma defesa de uma angústia, de um medo, medo da diferença, ou uma ameaça à própria identidade dele. E a psicanálise, ela nos mostra o quê? Ela nos mostra que o preconceito, ele não se reduz a uma escolha moral ou intelectual, tá? Ele pode estar ligado à estrutura psíquica do sujeito, às identificações, né, que ele construiu ao longo da vida dele, né, aos discursos culturais que atravessam aí toda essa constituição de sujeito dele durante a vida, e, portanto, compreender esse preconceito exige investigar não apenas o discurso consciente que ele tem ali, mas também esses mecanismos inconscientes que sustentam esse posicionamento dele, tá? O porquê que acontece isso, por que esse preconceito? Então, sim, tá, do ponto de vista psicanalítico, opera em nível inconsciente, ok? E uma outra pergunta também foi se a cultura influencia o inconsciente. Na psicanálise contemporânea, pessoal, reconhece que o inconsciente não é formado apenas por experiências individuais, tá? Mas também por elementos culturais, por elementos históricos, que foi o que eu falei também aí da transferência, né? Freud, ele já indicava lá essas relações ao discutir como que a cultura impõe limites, né, nas pulsões humanas, e organiza essa forma de convivência social, né? Então, e outros autores também, eles ampliam essa compreensão, demonstrando o quê? Esse discurso social. Então, as normas culturais, a estrutura simbólica na formação aí dessa sociedade, né? Que a questão de que o sujeito ele não se constitui isoladamente, ele se forma dentro de uma rede de significados, né? E esses significados é produzido pelo quê? Pela linguagem, pela história, pelas relações sociais. Isso significa que o preconceito, os estereótipos, hierarquias sociais, elas podem ser internalizadas ao longo do processo de socialização. E nós estamos sempre nesse processo de socialização, né? Então, esses elementos, todos esses elementos, eles passam, sim, a integrar um mundo psíquico do sujeito. Então, sim, a cultura ela pode influenciar as suas percepções em relação ao outro e muitas vezes sem que ele tenha plena consciência disso, ok? Então, penso eu que está aí respondido essas perguntas para o pessoal que me fez essas duas perguntas aí, ok? Pessoal, já indo aí para os nossos finalmentes, eu quero
agradecer vocês pela presença, muito obrigado. Nós continuaremos daqui 15 dias as nossas discussões sobre preconceito e discriminação. A próxima conversa que nós teremos vai ser sobre inteligência artificial e a psicanálise. Eu vou aguardar todos vocês lá comigo.